Boa noite, a paz do Senhor, irmãos, amém. A paz do Senhor, povo de Deus, Deus seja louvado aí nas vossas vidas, amém. Nessa noite, graças a Deus, eu só tenho um anúncio rápido para fazer aqui para essa madrugada, amém. Só um anúncio rápido que eu vou deixar aqui, tá bom? Amém. É acerca de um propósito que nós vamos estar iniciando nessa madrugada, amém, início de dia 12, tá bom? Algo que Deus colocou no meu coração para fazer, amém? Paz do Senhor Maquela, tá bom? Vão ser 3 dias de oração e jejum, 3 dias de jejum, amém? Porque hoje Deus falava de coisas, amém, retidas no mundo espiritual, amém? Coisas retidas no mundo espiritual. Graças a Deus. Tá bom? Então isso vai ser só um vídeo rápido, tá bom? Só live rápida, só um vídeo rápido, só para anunciar e para explicar aí, não é, os particulares aí desse propósito, tá bom? 3 dias. Vamos começar agora à meia-noite, não é? Aqui do meu horário, meia-noite, tá bom? Lá no Brasil, por causa da diferença horária, vocês vão esperar aí para começar, tá bom? Mas começa à meia-noite, a começar dia 12, tá bem? Dia 12, e depois fazemos dia 12, dia 13, dia 14, e depois dia 15, nós fechamos esses 3 dias e entregamos esses 3 dias no dia 15, tá bem? No dia 15 o propósito é fechado, tá bom? Então de 12 a 15, amém? De 12 a 15 de outubro. Tá bem? 12 a 15 de outubro. É assim, normalmente, com horários, não é? Como eu abro o jejum da meia-noite à meia-noite, não é? Os irmãos podem fazer um horário que vos for conveniente, não é? Dentro das suas possibilidades, dentro desse horário, tá bem? Então, por exemplo, da meia-noite do dia 12 até a meia-noite, início do dia 13, amém? Você escolhe um horário para você poder jejuar. Tá bom? Eu vou dar aqui umas sugestões aqui de horários que você pode fazer. Tá bem? Umas sugestões de horários que você pode fazer. Você pode fazer da meia-noite às 6 da manhã. Amém? Meia-noite às 6 da manhã. Ou para quem, amém, sente-se capacitado para tal, pode fazer da meia-noite ao meio-dia. Tá bem? Pode fazer de 6 horas ou de 12 horas. Tá bom? Pode fazer. Ou então, quem preferir iniciar às 6 da manhã, pode iniciar às 6 da manhã até o meio-dia, está bem? 6 horas, ou então das 6 da manhã às 6 da tarde. Amém? 6 da manhã às 6 da tarde, 12 horas. Para quem não puder, pode fazer do meio-dia até às 6 da tarde, amém? 6 horas, ou do meio-dia à meia-noite, amém? 12 horas. E mais uma vez, para fechar o círculo das 24 horas, pode fazer das 6 da tarde até à meia-noite, tá bom? Mas é assim, depois é assim, em cada um dos 3 dias você vai fazendo jejum no mesmo horário, tá bem? Escolhe um horário e depois você faz o jejum no mesmo horário durante os 3 dias, tá bom? Então, por exemplo, se eu escolher da meia-noite ao meio-dia, ou seja, começa à meia-noite no Brasil, você faz na sua hora, tá bom? Então, se eu escolher da meia-noite ao meio-dia, isso quer dizer que durante os 3 dias, começando o dia 12, da meia-noite ao meio-dia, vou jejuar. Então, dia 12, de meia-noite ao meio-dia, todo jejum. Tá bem? Dia 13, da meia-noite ao meio-dia, todo jejum. Tá bom? Dia 14, da meia-noite ao meio-dia, estou em jejum. E tá bom? E quinta-feira, tá bem? Como o propósito começa à meia-noite, quinta-feira depois à meia-noite, eu venho cá para fechar. Sim, dia 12. Amém? Dia 12. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tá bem? Eu vou deixar aqui os versículos bíblicos. Tá bom? É assim, pessoas vão estar a trabalhar, às vezes pode não ser muito conveniente, tá bom? Mas quando você puder dar uma meditada durante o jejum, medita aí nesses versículos.
Outra coisa particular desse jejum. Deus me falava que tem que ser um jejum em silêncio. Tá bem? Tem que haver silêncio. Nesse jejum, quando você for abrir esse jejum, você vai fazer no espírito. Esse jejum não é para você orar, a falar alto, a gritar. Não, isso é silêncio. Isso é um propósito em silêncio. Tá bem? Silêncio. Tá bom? Então, quando você for abrir o jejum, você abre espírito. Por exemplo, se vai começar a jejuar à meia-noite, então meia-noite você abre o jejum em espírito, não fica a orar alto. Durante o tempo do jejum, também no espírito, não é para falar nada, é silêncio. Deus falou do silêncio hoje, tá bem? Deus falou de silêncio. E quando você for entregar, amém? Quando você for entregar, também mais uma vez, silêncio. Tá bom? Silêncio. É assim, eu não sei, isso é com Deus, isso são coisas de Deus, tá bem? É mistério de Deus, tá bom? É assim, o povo, antigamente, né, Josué, Moisés, cada um, quando vinha um obstáculo, quando vinha aí, não é, algum desafio, não é? Deus sempre dava uma estratégia específica, tá bom? Então hoje Deus falou disso, de ser silêncio, tá bem? Então todos que forem entrar nesse propósito de jejum de 3 dias, tá bem? Isso é para destravar, é para Deus destravar, amém? Bênçãos que estão retidas no mundo espiritual, amém? Bênçãos que estão retidas no mundo espiritual, graças a Deus. Isso, quem sabe, né? Muitas vezes, às vezes, para as coisas chegarem na nossa vida, existe uma batalha espiritual. Existe a ação de espíritos que bloqueiam a passagem dos anjos no mundo espiritual. Atenção, isto aqui não é adoração a anjos. Atenção, estou a explicar é como funciona no mundo espiritual. Tá bom? Bloqueia a passagem do anjo, trazendo a resposta, trazendo algo para a nossa vida. Tá bom? Deus me falava hoje, não é? Muitas vezes há pessoas, né, que na dificuldade de arranjar trabalho, tá bem? Muitas vezes a dificuldade de arranjar trabalho, na dificuldade de arranjar emprego, Deus falou da ação de um demónio de rejeição, tá bem? Um espírito de rejeição. Não se trata apenas da vida sentimental, amém? Na vida financeira também. Como é que esse espírito age? Tudo o que a pessoa vai fazer é rejeitada. Todo o trabalho, todo o lugar onde ela envia currículos é rejeitada. Estamos a falar de demónio de rejeição. Tá bom? E quando se trata de uma batalha espiritual tem que ser quê? Oração e jejum. Certas castas é oração e jejum. Outra coisa, Deus me falou de uma barreira. Tá bem? Temos aqui que ter, amém, o entendimento correto das coisas. Amém? Falta de perdão também bloqueia bênçãos. Tá bem? Então muitas vezes, né, para a bênção chegar e a gente com falta de perdão a nossa vida fica bloqueada. É como uma barreira no mundo espiritual. Tá bem? A falta de perdão. Tá bem? Então quem tem problema com falta de perdão tem que tomar aí uma decisão aí, orar aí para Deus limpar o coração, tomar uma decisão aí de liberar o perdão, limpar o coração, amém? Limpar o coração, amém? Pedir a Deus para vir a derrubar essa falta de perdão dentro do coração. Se o inimigo tem jogado coisas no coração mais uma vez, o que é que você tem que fazer? Você tem que lutar. Tá bem? Você tem que lutar e pedir a Deus para arrancar. Se é ressentimento, se é raiva, se é ódio, se é qualquer coisa negativa, qualquer sentimento negativo que você tem dentro do teu coração, se há alguma amargura, amém? Você tem que tomar uma decisão com Deus e você tem que pedir a Deus para arrancar, limpar o teu coração, amém? Limpar o teu coração, atenção, tá bom? Atenção, atenção. Tá bom? Então os versículos bíblicos é uma coisa rápida, essa live não vai ser muito longa, que eu só vim somente para fazer o anúncio, tá bom? Então, no livro de Daniel, amém? Livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13. Amém? Livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13. É assim, há pessoas que têm problemas de saúde. Há mães que estão a amamentar, por exemplo. Há outras pessoas que têm problemas de saúde, têm que tomar medicação. Se calhar você tem que tomar medicação a cada refeição. Né? De 4 em 4 horas tem que tomar uma medicação e tem que comer. É assim, se você tem essas exceções do problema de saúde, não faz. Tá bem? Não faz. Mas se você tem no coração para fazer, ou faz só o intervalo. Por exemplo, se você toma um pequeno almoço, depois você tem que tomar medicação à hora do almoço, e tem que tomar medicação, o que é que você pode fazer? Alternativamente, você pode consagrar a Deus o intervalo do teu pequeno almoço para o teu almoço. Não é? Aquelas 3 ou 4 horas você consagra ao Senhor. Aquele intervalinho.
Amém? E assim você não pula as refeições para não afetar aí a saúde. Tá bom? É importante ter isso em conta. Tá bem? É importante ter isso em conta. Tá bom? Glória a Deus. Deixa-me pegar aí a Bíblia. Vou deixar aqui já o versículo bíblico. Tá bom? Então a cada dia abre o jejum na hora que você determinar, o horário que você determinar. Amém? No último dia nós entregamos aí o propósito aí na mão de Deus. Tá bom? 3 dias. 3 dias. À espera do milagre eu ainda estou. Preciso. Livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13. Daniel. Amém? Livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13. Diz ali o seguinte. Amém? Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Amém? Glória a Deus. Então, essa palavra vai nos dar um intuito do quê? Que assim, Daniel orou, pedindo uma resposta a Deus. A resposta foi enviada, mas houve uma ação maligna para impedir a resposta de chegar. Tá bem? Houve uma ação maligna no mundo espiritual para impedir a resposta de chegar. É assim, eu não estou a dizer que o demónio vai aparecer aí. O demónio às vezes pode usar o ímpio lá no departamento. Um departamento onde você está tentando fazer algo, muitas vezes o diabo pode usar ali alguém. Amém? Pode usar ali alguém. Pode usar ali alguém. Pode criar problemas aí, não é? Tudo que você vai fazer, usa aí alguém. Tá bom? Usa aí alguém. Ou as coisas não aparecem. Há problemas que você pode não saber explicar. Ali num departamento. Pode ser um departamento financeiro, pode ser um departamento de governo. Um departamento. Tá bom? E sempre que você vai fazer alguma coisa, você não consegue. Agora é assim, nem sempre é porque Deus não liberou a resposta na tua vida. Muitas vezes Deus já liberou, mas há havendo aí essa luta aí. Tá bom? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tá bom? Então aqui nesses casos é para quê? Para Deus entrar com providência. Para liberar aquilo que está preso. Tá bem? Liberar a resposta que está presa. Liberar a vitória que está presa. Liberar. Vocês viram ali que o anjo ficou preso durante 21 dias, não é? 21 dias ele não podia passar. 21 dias. Tá bem? 21 dias. Há coisas que demoram a chegar à nossa mão derivado a essas lutas aí no mundo espiritual. Tá bom? Então, durante 21 dias o anjo não pôde mover, não pôde avançar. Até que Deus enviou reforço e aí liberou o anjo para ele poder passar. Amém? Liberou o anjo para ele poder passar. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Segunda palavra. Atos, capítulo 16, versículo 26, por favor. Amém? É só o anúncio, tá bem? Que isso é muito rápido. Isso aqui não é uma live aí de pregação, não. Isso aqui é só o anúncio aí do trabalho. Amém? Mas eu gosto de explicar tudo direitinho, né? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 26. Eu sei que nós acabamos uma campanha em cima disso, não é? Para quebra de prisões, mas Deus deu uma revelação completamente diferente no meio disso. Tá bom? Já vou aqui desenrolar aí o mistério. A paz do Senhor, irmã Alba. Então diz ali: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém? Graças a Deus. É assim. Essa palavra fala de uma prisão que os servos de Deus ficaram. Tá bom? É assim. A revelação por trás disso, irmãos,
não é? Quem depois quiser ler de uma maneira mais aprofundada, ainda aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, mas nos versículos 19 ao 24, amém? A palavra nos diz o quê? A palavra nos diz que Paulo e Silas, não é? Paulo e Silas, estando em viagem, deram de conta com aquela rapariga, tá bem? Com o espírito de adivinhação, com o demónio de adivinhação. Tá bom? E então o que é que eles foram fazer? Libertaram aquela rapariga. Amém? Expulsaram o espírito, libertaram ela. Só que o que é que acontece? Como aquela rapariga, não é? Estava dando muito dinheiro, estavam a ganhar muito dinheiro, adivinhação, não é? Vocês já sabem, já hoje em dia, quanto dinheiro não pagam aí para ir ler as cartas, quanto dinheiro não pagam aí para a astrologia, quanto dinheiro não pagam aí para isso. Então estava a fazer lucro. Não é? Estavam a ganhar muito dinheiro à custa não é, desse espírito na vida daquela rapariga. Aquela rapariga vivia escrava. Tá bom? Então ela foi liberta. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que os senhores daquela rapariga, quem estava fazendo dinheiro, não se agradou. Não se agradou. E por causa disso, a mãe gerou essa retaliação contra Paulo e Silas. Amém? Porque eles que libertaram ela e lhe trouxe aí um prejuízo na vida deles. Tá bom? Então veio a retaliação. E por causa disso, gerou toda aquela situação e daí eles foram presos. Só que o que é que Deus falou aqui comigo nisso? Existem certas situações, certas prisões, eu estou a falar de situações, há muitas vezes situações que você, a mãe é colocada e você não consegue sair dessa situação. Por quê? Porque você está sendo um instrumento para libertar almas. Você está sendo instrumento de libertação. Amém? Está sendo instrumento de libertação. Você está contribuindo aí para libertar almas nas garras de Satanás, está bem? Nas garras dos demónios. Então o que é que acontece? O inimigo, os demónios, muitas vezes vão retaliar. Amém? Por isso é que é batalha espiritual, por isso é que é guerra espiritual. Está bem? Há uma retaliação da parte dos inimigos. Porquê? Porque está trazendo prejuízo no inferno. Por haver almas que estão se convertendo, por haver vidas que estão sendo libertas, amém? Por haver vidas que estão a ser salvas, então existe uma retaliação. E essa retaliação é como? Os demónios muitas vezes vêm aí, em certas áreas, vêm atacar certas áreas da nossa vida. Pode atacar a nossa área financeira, pode atacar a nossa vida sentimental, pode atacar na nossa família, vêm a retaliar. Surgem retaliações. Retaliações, tá bom? E essas retaliações vêm através de quê? De situações que são geradas e surgem, amém? Em áreas da nossa vida, tá bom? E nessas situações você não consegue sair sozinho, daí a prisão, você fica presa no meio daquela situação sem conseguir sair, tá bom? Mas é que, mais uma vez, tal como aquela prisão foi gerada por quê? Amém? Por causa dessa retaliação, porque foram usados para libertar. Então, assim, situações que foram geradas devido a uma retaliação do inimigo, amém? Devido a uma retaliação do inimigo, Deus vai quebrar essas situações, amém? Deus vai quebrar essas situações, amém? Deus vai quebrar essas situações, tá bom? Então, situações que muitas vezes você não está a conseguir sair disso, Deus vai entrar com uma providência, da mesma maneira como Ele entrou, amém, com providência na vida dos seus servos. Amém? Ele entrou com providência e libertou. Então Deus vai tirar pessoas de situações, amém, situações que surgiram como resultado de uma retaliação maligna. Por quê? Porque são instrumentos de libertação. Tá bem? São instrumentos de libertação. Estão sendo instrumentos para libertar almas e estão dando prejuízo aonde? Lá no inferno, né? Você está dando prejuízo para Satanás, o que é que acontece, né? O que é que acontece? Tá bom? Então Deus vai tirar pessoas de situações. Muitas vezes é uma situação na tua vida financeira. Muitas vezes é uma situação na tua vida sentimental. Tá bom? Mas você está nessa prisão. Você está presa nessa situação sem conseguir sair dessa situação. Tá bem? Estou a falar aqui no intuito, é uma situação difícil. Não é algo difícil, amém? Algo difícil. Então Deus vai quebrar
Essa situação, Deus vai tirar pessoas de situações que foram colocadas derivada a uma retaliação inimiga. Tá bem? Retaliação inimiga. Glória a Deus. Glória a Deus. E por causa disso, esse jejum também. Tá bem? O jejum também. Eu vou vos explicar qual é a ligação nisso. Tá bem? Para vocês entenderem. Então é assim. Você está trabalhando. Amém? Você está trabalhando aí para o reino. Você está sendo instrumento para libertar vidas de pessoas. Amém? Para libertar almas. Para salvar almas. Para ganhar almas para Jesus. Então o que é que vai acontecer? O inimigo, vai haver demónios que vão perseguir, amém, na tua vida financeira. E às vezes você começa a ver as coisas na tua vida financeira a não darem certo. Atenção, depois temos que discernir quando é deserto, quando é aí situação aí do inimigo. Tá bem? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então muitas vezes o que é que acontece? O inimigo começa tocando em algumas áreas. Tá bom? Tocando em algumas áreas como forma de retaliação. Tá bem? Mas você vê logo que é algo espiritual. Amém? Você vê logo que é algo espiritual. Amém? Então o que é que vai acontecer? As coisas começam a dar tudo errado. A tua vida dá uma volta, as coisas começam a ficar lá no vermelho, começa a ficar tudo mal. E depois você não sabe como sair no meio disso. Amém? Mais aí a ligação aí com o livro de Daniel. Quem está a entender? Amém? O inimigo começa a trabalhar no mundo espiritual para impedir as coisas de chegarem na tua vida. Amém? Para impedir de chegar na tua vida. Tá bom? E aí você fica numa prisão, fica numa situação difícil. Tá bom? Mais aqui a ligação com Daniel. Amém? A ligação aí com o livro de Daniel. E agora os últimos versículos para terminar, irmãos. Livro de Josué, capítulo 6, por favor. Amém? Livro de Josué, capítulo 6. Deus deu muitos versículos para esses 3 dias. São 3 dias, mas vão ser 3 dias intensos. Atenção, é um propósito silencioso. Você abre o jejum, fica em silêncio. Tá bem? Isso foi algo particular que Deus falou para esses 3 dias. Silêncio. Não falar nada. Não fazer barulho nenhum. Silêncio. É assim, eu não estou a dizer que você não vai falar com a tua família. Mas é assim. Você não vai se manifestar com relação a esse jejum. Nem oração, nem nada. Você vai ficar em silêncio. Sim, fala com a tua família. Você tem crianças. Claro que você tem que falar com os teus filhos. Claro que você tem que falar com a tua família. Sim. O que eu estou a dizer é quando você vai abrir o propósito em espírito. Tá bem? Em vez de estar a falar assim, ora, eu abro, não sei o que, não sei o que mais, não sei o que mais. Shhh, não fala nada. Silêncio. E se você estiver a orar, em nome de Jesus, quebra não sei o que, quebra... Silêncio. Amém? Silêncio. Tá bom? E quando você for terminar, Senhor, recebe em tuas mãos esse jejum? Em espírito. Silêncio. Tá bom? Graças a Deus. É importante a gente seguir a estratégia de Deus, tá bom? Seja qual for a estratégia que Deus nos der, é importante a gente seguir. Amém? E fazer as coisas do jeito que Ele instrui. Tá bom? Por aí, a obediência garante a vitória. Amém? Deixa-me então aí terminar. Já estamos aí na hora. Livro de Josué. Amém? Livro de Josué. Paz do Senhor, pastor Ivanete, tudo bem? Livro de Josué, capítulo 6. Não esqueçam, silêncio, irmãos. Amém? Olha, já é meia-noite aqui, eu já vou ter que começar aí daqui a bocadinho. Amém? Depois eu vou colocar uma publicação aí, com os vários horários que podem fazer o jejum. Eu já estou aqui toda descabelada. Sangue de Jesus tem poder. Olha aí a Ju toda despenteada. O meu cabelo estava bem. Agora esse ventinho aí, olha como é que eu estou despenteada já. Só misericórdia de Deus. Olha esse cabelo. Já está a parecer aqui o quê? Podem rir, não tem problema, podem rir mesmo. Podem rir, olha aí a Ju toda descabelada. Sangue de Jesus tem poder. Amém? Livro de Josué. Josué, capítulo 6. Quem sabe estamos a falar das muralhas de Jericó. Amém? Qual é a ligação de todas as palavras?
Tá bem? Qual é a ligação de todas elas? Estamos a falar de uma cidade que o povo queria conquistar. Amém? A paz do Senhor, irmã Fátima. A falar de algo que era para chegar nas mãos do povo. Tá bem? Mas havia um impedimento. Tá bom? Então falamos aqui no livro de Daniel dos demónios se levantarem e gerarem um impedimento no mundo espiritual para impedir a resposta de chegar na vida de Daniel. Amém? Então falamos de impedimentos. Amém? Demónios se levantando, gerando impedimento. Paulo e Silas, situações que pessoas ficam presas, amém? Coisas ficam presas, derivado a quê? É uma retaliação maligna. Tá bom? Quem está aqui a entender a ligação desses versículos todos nesse propósito? Amém? Quem está a entender a ligação nesses versículos todos? Tá bom? Graças a Deus. Tem tudo aí uma ligação, há tudo aí uma lógica por trás disso tudo. Amém? Então, livro de Josué. Então havia impedimento para chegar e conquistar aquela cidade. Então, há impedimentos no mundo espiritual para impedir aquela bênção de chegar na tua vida. Há impedimento no mundo espiritual para impedir aquela resposta de chegar na tua vida. Outra vez vou falar aqui. Se você tem a falta de perdão no coração, limpa o teu coração, porque a falta de perdão é também uma muralha. Então, libera o perdão. Amém? Libera o perdão, libera o perdão. Paz do Senhor, missionária Lady Nara. Um beijinho. Libera o perdão. Amém? Você luta aí com o teu eu, luta aí com o teu orgulho, porque a maior coisa de liberar o perdão é o quê? É vencer o nosso orgulho. Sim, eu estou magoada, mas eu não quero perdoar. É o meu orgulho a falar. Tá bem? É vencer o orgulho. Tá bom? Graças a Deus. Eu não estou a dizer que as coisas não doem, não machucam. Tá bem? Mas o nosso orgulho. Eu no meu orgulho eu quero permanecer magoada. Eu quero permanecer amargurada. Eu quero permanecer porque eu não quero perdoar. Eu não quero liberar o perdão. Amém? Eu não quero. Tá bem? Então, orgulho, orgulho, orgulho. Então, livro de Josué. Josué, Josué, Josué. Josué, Josué, Josué. Amém? Logo a seguir ao livro de Deuteronômio, você tem o livro de Josué. Depois dos 5 livros do Pentateuco, você tem o livro de Josué. Porque ele sucedeu a Moisés, né? Moisés escreveu os 5 primeiros livros, não é? Depois você tem Josué a seguir, porque ele sucedeu a Josué quanto líder do povo. Tá bem? Ele foi o sucessor de Moisés. Tá bem? Ele foi o sucessor de Moisés. Tá bom? Então o versículo 1. Amém? Josué, capítulo 6, versículo 1. Depois vai ser o versículo 10. Depois o 16 e o 20. Tá bom? Então diz ali: Jericó é destruída. Amém? Raabe é salva. Então o versículo 1 diz o seguinte: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nenhum entrava. Ninguém saía, ninguém entrava. Então havia ali uma grande barreira, um grande impedimento para eles poderem chegar ali. Amém? Uma grande barreira e um grande impedimento. Tá bom? Grande barreira e grande impedimento. Eu estou a falar agora de impedimentos aí no mundo espiritual. O que é que está impedindo essa bênção de se materializar do mundo espiritual para o mundo físico? O que é que está impedindo essa resposta de se materializar do mundo espiritual para o mundo físico? Amém? O que é que está impedindo? Tá bom? Então havia ali uma barreira, havia ali um cercado, havia ali um cerco. Vocês sabem, muitas vezes os demónios também fazem cerco, né? Os demónios também fazem cerco. Tá bom? Mas nada que a mão do nosso Deus não possa jogar por terra. Amém? Nada que a mão do nosso Deus não possa jogar por terra. Glória a Deus. Agora ali no versículo 10. Amém? No versículo 10 diz o seguinte: Porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis nem fareis ouvir a vossa voz. Deus mandou estar em silêncio. Amém?
nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Tá bom? Então nem todo propósito você é para estar aí a fazer barulho. Tá bom? Nem todo propósito é para estar aí no barulho, nem todo propósito é para estar aí a gritar, aí, não. Amém? Alguns é no silêncio. A gente vai batalhando no silêncio. Vai jejuando no silêncio. Amém? Jejuando no silêncio. Glória a Deus. No versículo 16. Amém? E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Então é assim, após seguirem toda a estratégia de Deus, o que é que aconteceu? A vitória veio. Está bem? Obediência traz vitória. Amém? Obediência traz vitória. Tá bom? Obediência traz vitória. Glória a Deus. E aí no versículo 20, gritou, pois, o povo tocando aos sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Tá bom? Então, foi um cerco, amém? 6 dias, 7º dia, Deus deu uma estratégia diferente. E então, depois daqueles 7 dias, amém? O muro caiu ao chão e a vitória chegou e eles entraram em Jericó. Tá bom? Eles entraram em Jericó. O impedimento que estava ali caiu por terra. Tá bom? Então, isso aqui, amém? Para Deus liberar aquilo que está retido no mundo espiritual. Então, isso vai envolver o quê? Deus remover impedimentos, tirar impedimentos no mundo espiritual. Mais uma vez aqui, atenção, embora nós estivemos a falar ali de Daniel, amém? Nós não estamos a fazer nenhuma exaltação a anjos, não é orar aos anjos, atenção, não confundam as coisas, tá bom? Aqui foi somente uma explicação e ilustração do que acontece no mundo espiritual. Amém? Uma ilustração do que acontece no mundo espiritual. Agora é assim, o clamor nós vamos fazer a Deus. Tá bem? A nossa oração é o nosso Deus. A nossa adoração é o nosso Deus. As nossas orações, os nossos clamores, as nossas súplicas são ao nosso Deus. Por quê? Os anjos são conservos. Amém? São conservos. Tá bem? Também servem a Deus juntamente. Tá bom? A única diferença é que servem a Deus no mundo invisível, no mundo que não é visível aos olhos humanos. Amém? Servem a Deus num mundo que não é visível aos olhos humanos. Por isso assim, isso é muito errado aí. Quem tem hábito de fazer orações ao anjo da guarda, para de fazer isso. Não faz oração a anjo, não faz oração a não. Tua oração para Deus. Amém? Não faz oração aos anjos, não. Eles são conservos. O que é conservo? É aquele que serve juntamente. Você é servo de Deus no mundo físico. Eles servem a Deus no mundo espiritual que não se vê. Tá bem? Glória a Deus. São conservos. Deus é fiel, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém? Quem entendeu aí o propósito? Está tudo esclarecido? Tá bem? Estão todos esclarecidos? Amém. Eu daqui a bocado eu vou fechar a live. Amém. Então para ir começar então aí. Amém. O propósito, não esqueçam silêncio. Durante esses 3 dias, silêncio. Vocês falam com a vossa família, têm filhos, falam com filhos, você vai trabalhar, é claro que você tem que falar, atenção. Amém. Eu estou a falar é que você não vai pronunciar nenhuma palavra com relação a esse propósito. Amém. Não vai pronunciar uma palavra com relação a esse propósito. Seja na abertura do jejum, seja durante o jejum, seja no fim do jejum. Faz tudo em espírito. Mas esse é um propósito feito em espírito. Amém? Em espírito. Tá bom? Glória a Deus. Então, começando dia 12. Aqui já é meia-noite. Tá bom? Aqui já é meia-noite. Então, glória a Deus. Quem estiver já nesse horário, depois veja assim a sua hora adequada para começar. Se quem for entrar aí no Brasil, vocês começam aí na vossa hora, amém, equivalente, né? Porque tem 4 horas de diferença. Tá bom? Então é só isso. Foi só um anúncio rápido e a explicação aí desse propósito. Deus abençoe as vossas vidas. Amém? Deus vos abençoe a todos. Amém? No último dia. Amém? No último dia. Vou deixar aí uma mensagem aí final. Tá bom? Vou deixar aí uma mensagem no final, no último dia.
Tá bem? Só para fechar aí o propósito e deixar aí tudo certo. Tá bom? Então, boa noite. Quem tiver alguma dúvida, me contacta no WhatsApp aí ou no Messenger. Não é dentro aí da disponibilidade, depois eu esclarecerei, tá bom? Mas eu vou deixar a publicação depois com os horários de jejum, cada um pode fazer aí tudo direitinho. Amém? Deus abençoe então. Amém? 3 dias, de 12 a 15. Tá bom? Começa dia 12, faz dia 12, 13, 14 e dia 15 a gente fecha. Tá bom? Glória a Deus. Deus abençoe. Amém? Beijo no coração. Amém. Agora eu estou a falar longe dos fones, deve estar baixinho. Um beijo no coração a todos e um abraço e Deus abençoe. Vai, já chega que a Ju está muito descabelada, tá bem? Não dá, porque eu estou muito descabelada e vocês ficam a me ver aí na live aí toda descabelada. Não dá mesmo. Amém? Deus abençoe. Amém? Deus abençoe. Fiquem na paz. Fiquem na paz.